Olá, boa noite, povo de Deus. Sou João Paulo, discípulo do Senhor, em processo contínuo de restauração, servo de Deus na Igreja de Cristo no Brasil, na cidade de Quixadá. E estou aqui mais uma vez com a missão aí de trazer aí algo da parte de Deus para a nossa reflexão. Hoje com um tema diferente para mim, que não tenho o costume de trazer reflexões no dia de terça-feira, né? Mas o fato é que nas terças-feiras estamos trabalhando a oração com propósito. E hoje eu trago aqui uma oração feita pelo homem de Deus, que está aí registrada aí nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração a respeito deste homem e a respeito também dessa oração. Na verdade, é uma oração muito conhecida, do capítulo 9 do livro de Daniel. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que tem como subtítulo a oração de Daniel, que, ao meu entender, é uma das orações com mais propósito descrita na Bíblia. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, tá bom? E diz assim o texto: no primeiro ano do reinado do rei Dario, filho de Assuero, ele era um medo, mas foi indicado para rei dos caldeus. Eu, Daniel, descobri, lendo o livro do profeta Jeremias, que Jerusalém havia de ficar destruída por 70 anos. Por isso pedi ao Senhor, com muita insistência, para dar fim à nossa escravidão e nos mandar de volta para a nossa terra. Orei, jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça e confessei os meus pecados e os pecados do meu povo. Ó Senhor, eu orei. Daniel dizendo: o Senhor é um Deus grande e impressionante. O Senhor sempre cumpre suas promessas de amor às pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Mas nós temos pecado demais. Nós fomos rebeldes com o Senhor e fizemos pouco de seus mandamentos. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o Senhor mandou tantas vezes para avisar aos nossos reis, príncipes de todo o povo. Ó Deus, o Senhor é justo. Nós aqui somos pecadores. Tão pecadores que ficamos até envergonhados, como está acontecendo agora. Sim, todos nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo o povo judeus espalhados por causa de nossa infidelidade. Ó Senhor, nós, nossos reis e nossos príncipes, estamos morrendo de vergonha por causa de todos os nossos pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, é cheio de amor e perdoa até aqueles que se revoltam contra Ele. Ó Senhor, nosso Deus, nós fomos desobedientes e zombamos das leis que o Senhor nos deu pelos seus servos, os profetas. Todo o povo de Israel desobedeceu e se desviou. Nenhum judeu quis ouvir a sua voz. Por isso, a terrível maldição do Senhor caiu sobre nós, a maldição que Moisés, o seu servo, descreveu na lei. O Senhor fez exatamente o que nos avisou que iria fazer contra o povo e contra os líderes. Nunca em toda a história humana aconteceu um desastre tão terrível quanto a destruição de Jerusalém e de seus habitantes. Tudo aconteceu exatamente como descreveu Moisés na lei. Todos os males que tinham profetizado aconteceram conosco. Assim mesmo, nós teimamos e continuamos a cometer pecados, sem pedir perdão a Deus e sem voltar a fazer o que agrada a Ele. Por isso, de propósito, o Senhor provocou essa terrível tragédia que quase destruiu o povo. Ele é justo em tudo o que faz, também em nos castigar, porque nós desobedecemos
às suas ordens. Vamos ler até aqui. Queridos, eu organizei aqui alguma coisa. Estou aqui aprendendo aqui aos poucos a organizar meus pensamentos registrados aqui em um registro, né? Aqui eu escrevi aqui no celular. E eu queria compartilhar algo que eu, examinando aqui esse livro, principalmente aqui esse texto, algo que Deus colocou no meu coração que fala sobre a oração. Porque o livro de Daniel, ele contém um registro de certos incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 3 amigos lá, que é o famoso Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? É uma história longa, eu não vou me deter em contar a história, porque o meu foco aqui é falar sobre essa oração. Então, eu fiz apenas aqui um resumo, né? Então, esses judeus deportados que estavam ao serviço do governo da Babilônia, e o registro de um sonho profético do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, juntamente com o registro de visões recebidas por esse mesmo profeta. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o perfil de Daniel. Porque eu acredito que foi exatamente esse perfil, essas características que esse homem carregava, que fez dele um homem tão usado por Deus. Primeiro Daniel não se deixava envolver com as coisas erradas que aquela nação, a saber, a Babilônia, que significava terra da confusão, estava mergulhada. A nação estava toda mergulhada em pecado, em loucura, lá, em perversão, sexuais e todo tipo de imundície que você pode imaginar. E ele não se deixou, em nenhum momento, você pode acompanhar nos primeiros capítulos desse livro, do livro de Daniel, que ele não se deixou envolver de modo nenhum, nem ele, nem os seus 3 amigos, se deixou envolver pela cultura, pelas coisas que aquele povo, aquela nação estava envolvida, estava mergulhada, né? Ele, de fato, assumiu uma postura de uma pessoa de Deus. Não só ele, e repito, mas também como os seus 3 amigos. Esse é o primeiro ponto que eu vejo de positivo no perfil de Daniel. Embora ele estivesse inserido naquela sociedade, embora ele estivesse no meio daquele povo, ele não se deixou dominar, se envolver ou se deixou levar pelas coisas impostas pelaquela nação. Muito pelo contrário, ele realmente assumiu o papel de uma pessoa de Deus, separado. Segundo, ele era um homem de conhecimento profundo das Escrituras. Podemos observar isso nos primeiros versículos desse capítulo que nós acabamos de ler, quando diz que ele compreendeu, lendo as Escrituras, o que Jeremias tinha falado. E não somente isso, mas citou as pragas ditas por Moisés na lei. Essas pragas que ele se refere, nós hoje temos acesso a capítulos e versículos da Bíblia, mas antigamente não era assim, era só os pergaminhos, mas essas pragas, essas maldições que ele se referiu aqui no texto, que nós lemos na oração dele, é exatamente Deuteronômio capítulo 28, quando Deus fala das bênçãos e das maldições. Uma vez que eu obedeço, sou abençoado, e uma vez que eu desobedeço às leis, sou amaldiçoado. E lá faz um resumo de todo tipo de maldição que cai sobre aquelas pessoas, sobre a nação que vive em desobediência a Deus. E Moisés falou isso, escreveu isso na lei. E Daniel leu essas leis, estudou essas leis e falou aqui na sua oração que exatamente como Moisés descreveu, aconteceu sobre o povo. Então ele tinha um conhecimento profundo daquilo que estava escrito nas Escrituras, daquilo que realmente Deus tinha deixado registrado. E não somente isso, mas o próprio livro do profeta Jeremias, que era o seu conterrâneo, né? Então ele escreveu exatamente de acordo com o que ele entendeu examinando as Escrituras. Então ele era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. E terceiro, ele reconhecia a sua dependência total de Deus. Ele entendia que toda a sua vida deveria ser regida
por Deus. Nós podemos observar isso em alguns trechos da sua trajetória, e o caso mais comum e mais conhecido envolvendo o profeta Daniel foi quando ele, inclusive por se aplicar à oração e se dedicar à oração, inclusive a oração era feita 3 vezes ao dia, e isso para as pessoas daquele lugar era algo inédito, algo estranho, um homem se ajoelhar 3 vezes ao dia com o rosto em terra e adorar um Deus desconhecido, já que o Deus de Daniel, que é o meu Deus e é o seu Deus, o Deus de Daniel era totalmente desconhecido para os caldeus, né, os babilônios. Então, isso levou Daniel à cova dos leões. É um fato muito conhecido aí, né? E Dario jogou ele por complô ali dos governadores que não gostavam da posição de Daniel e orar a um Deus desconhecido. Isso levou Daniel a ser jogado dentro de uma cova repleta de leões, mas Daniel entendeu a sua dependência dele. Aliás, de Deus, a sua dependência que ele tinha de Deus. Porque aquele momento em que ele foi jogado na cova, juntamente com aqueles leões, não deixou ele desfalecer, não deixou ele desanimar. Muito pelo contrário. A Bíblia é detalhista quando diz que Daniel não sofreu dano nenhum. Não sofreu nada por aqueles leões, devido o Senhor fechar a boca dos leões, guardar a vida de Daniel na cova dos leões. Para você entender melhor, a cova dos leões era um buraco, um local em que ficavam leões dias lá, famintos, e os prisioneiros babilônios eram jogados lá para que fossem devorados por leões. E Daniel foi um desses prisioneiros, preso por adorar a Deus, preso por orar a Deus, e hoje eu e você temos tanta liberdade de orar e não damos valor à oração, mas naquele tempo orar era crime. E como criminoso de oração, Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não puderam fazer nada com Daniel, porque simplesmente Daniel creu no nome do Senhor e sabia que Deus estava preservando a sua vida, e assim aconteceu. Então, ele entendia a dependência total que ele tinha de Deus e também a grandeza desse Deus ao qual ele servia, que inclusive ele começa a oração falando que Deus é grande e temível. Então é o seguinte, portanto, observando esses pontos expostos nesse livro, nós podemos também mover céus e terra através da oração, exatamente como aconteceu com Daniel. Muitas pessoas, hoje em dia, acham que suas orações não funcionam, como, sei lá, um celular, um controle de TV que quebrou e não tem mais conserto. E eles acabam descartando a oração, assim como fazem com o celular quebrado e o controle quebrado, acabam descartando a oração de suas vidas como se fosse ali algo inútil, como se fosse um entulho, totalmente desnecessário. No entanto, ao longo dos anos, eu descobri que, embora a oração funcione, às vezes os orantes é que não estão funcionando, né? E após meditar no capítulo lido aqui por nós, agora há pouco, aprendi e quero compartilhar com vocês esse aprendizado no qual Deus colocou na minha vida e no meu coração, e eu venho aqui nessa noite compartilhar com vocês. No capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel derrama seu coração em oração. E o que acontece? Os céus se movem, uma nação é transformada e gerações sentem seu impacto. Eu não sei se vocês observaram, quando eu estava lendo, mas no momento que eu li esse texto, eu entendi exatamente o momento que a nossa nação está atravessando, com algo desconhecido, com tanta corrupção, com tanta safadeza que está aí nos rodeando, a nossa nação, e a gente sabe que isso está acontecendo devido à distância que o povo está de Deus, que nós estamos de Deus, tendo em vista que a Bíblia diz, eu acredito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e se nós não estamos vivendo felizes, digo isso de um modo geral, porque graças a Deus a minha felicidade não depende do que nós estamos vivendo, depende do Senhor, e desde que eu o conheci,
e venho conhecendo cada vez mais, a alegria tem estado no meu coração, independente da circunstância que eu vivo. Mas, de um modo geral, falando da nação, a nação está do modo que está exatamente devido à distância de Deus. Então, se a nação não está feliz, é porque está afastada de Deus, porque a Bíblia diz, e eu repito, eu creio, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando eu discorri aqui a leitura desse texto, eu identifiquei a nossa nação aqui nessa oração, exatamente todas as maldições, as pragas, as coisas que estão acontecendo, exatamente devido à dureza do coração das pessoas. Hoje nós temos sido mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aquilo que Paulo descreveu a Timóteo, falando sobre as adversidades nos últimos dias, nós estamos vivendo hoje, notoriamente. Então, é esse tipo de oração possível para a nossa vida. É o tipo de oração que vai nos ajudar a entender os efeitos de uma oração feita com propósito. No momento que nós entendemos, olha o que é que aconteceu aqui, ó, no início do texto. Daniel diz que foi lá nas Escrituras, examinou as Escrituras e compreendeu que algo terrível estava para acontecer. E no momento que ele entendeu isso, que recebeu essa revelação, ele se prostrou diante de Deus, se humilhou, reconheceu a sua fragilidade, reconheceu o seu pecado, reconheceu o pecado do povo, ele reconheceu o dele próprio, porque hoje nós temos a dificuldade de reconhecer o nosso pecado, dizemos que todo mundo tem pecado menos nós, mas Daniel não fez assim, ele reconheceu realmente que era pequeno, reconheceu que era pecador, e no momento que ele viu a desolação se aproximando, ele viu que a nação estava se aproximando para uma destruição, ele não se conformou e caiu de joelho em terra, com o rosto em terra, e clamou ao Senhor. Então é esse tipo de oração que realmente tem efeito, porque é uma oração feita com propósito. A oração feita por Daniel nasce no mais profundo da sua alma, emerge no seu coração e eclode nos seus lábios. Palavras criadas e inspiradas pelo Espírito de Deus. E a cada palavra proferida, o seu corpo tremia, pois tamanha era a espiritualidade que o envolvia naquele momento. Porque Daniel era um homem que tinha comunhão com Deus, conhecimento da palavra de Deus, não se deixava se envolver pelas coisas do mundo, não se entranhava, se arragava pelas coisas mundanas, muito pelo contrário, se afastava do mal. Então tinha essa intimidade com Deus. E a oração feita por Daniel não foi um tipo cotidiano de oração. Não é aquela oração que a gente faz todo dia. É aquele tipo de oração que nasce sob pressão, sob angústia, sob aflição, ou então algum desespero. Pode ser disparado por um flash de esperança, uma resposta de oração, uma promessa recebida recentemente, ou um milagre que está além do horizonte. Ou seja, é uma oração diferenciada, uma oração que nasce no meio do desespero, da dor. Então, realmente foi uma oração quebrantada, uma oração que ele entendeu a necessidade que ele tinha de orar naquele momento. Ele não fez uma oração por orar, para mostrar para as pessoas que sabia orar, para montar ali um jogo de palavras que fosse eloquente, mas não. Ele reconheceu a sua pequenez, a sua fragilidade diante daquela situação, não só dele, mas com a situação que o seu povo se encontrava. Porque o povo de Jerusalém estava todo disperso. Alguns estavam em Babilônia, outros estavam em outros povos. Por causa da desobediência, o povo não estava mais usufruindo das bênçãos de Deus, porque tinha se distanciado de Deus. Então, a oração de Daniel nesse momento foi para que Deus se compadecesse deles, incluindo ele como pecador, e voltasse a abençoar o povo. E sabe o que aconteceu? Apesar da destruição, 70 anos depois, o povo voltou a ser reorganizado, Jerusalém se reergueu novamente e Deus voltou a abençoar. Então, não somente a terra foi impactada pela oração de Daniel, mas também os céus, quando no capítulo 10 você pode acompanhar que desde o primeiro dia que ele começou a orar, que demorou 21 dias, o anjo disse que assim que ele orou, Deus enviou o anjo, que foi Gabriel, para dar a resposta que ele precisava sobre a revelação que ele tinha tido. Mas os poderes, as potestades do príncipe do ar
intentaram contra Gabriel, impedindo que Daniel passasse. Ou seja, no momento em que Daniel orava, houve um movimento no céu. Não somente a terra foi impactada, mas o céu também entrou em movimento, através da oração desse simples homem. Um homem simples como eu e você. Simplesmente ele entendeu o seu papel como cristão. Ele entendeu o seu papel como pessoa de Deus. Ele não se deixou se envolver pelas coisas do mundo. Ele não se deixou levar pelas ofertas que o mundo dá. Mas ele reconheceu realmente que ele precisava estar afinado com Deus. Ele precisava conhecer as Escrituras e fez isso. Tanto que ele citou aqui pelo menos dois trechos aqui das Escrituras, que foi as pragas proferidas por Moisés quanto à desobediência das leis e a questão da profecia citada por Jeremias no seu livro. Então, para concluir, eu quero dizer que nós não devemos desacreditar na eficácia da oração. O que nós devemos fazer é nos analisar e ver aonde estamos vacilando e fazer as devidas correções e, assim, usufruir dos benefícios que Deus nos oferece através da oração. Porque Deus tem milhares, milhões, infinitas formas de falar conosco. Mas a única forma que nós temos de chegar até Deus é através da oração. E se a nossa oração, a minha oração, a sua oração não está funcionando, está aí como um celular quebrado, como um controle quebrado, é simplesmente porque está faltando conserto. É simplesmente porque nós ainda não entendemos ainda onde nós estamos errando. O que é que nós estamos fazendo que está impedindo que essas orações sejam respondidas. E Daniel nos deu aqui pelo menos 3 dicas do que nós devemos fazer para que nós realmente tenhamos êxito na oração. E repito para você, não se deixou se envolver pelo mundo. Era um profundo conhecedor das Escrituras e era um total dependente de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e o Espírito de Deus nos ensine realmente a nos conduzir em oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.